É, galera, a 77 não quer largar o osso, hein? Esse pesadelo com ela parece que não vai ter fim, hein? E já foi definido também o confronto das oitavas de final da Sul-Americana, né? Caso o Vasco avance nos playoffs, vai pegar o Olímpia. Essas e mais outras notícias aqui e agora. Se você curte ficar bem informado sobre tudo o que acontece no Vasco da Gama, é só se inscrever aqui nesse canal que tem vídeos diariamente. E sem mais demoras, vamos pro vídeo. Galera, vamos começar aqui falando da SAF, né? Cara, é impressionante, né? Como a 77 não desiste do Vasco, né? É complicado, hein? Como é que passou esse tempo todo e agora que o Vasco está conseguindo negociar a SAF, elas entram na justiça, né? Contra a venda da SAF. Para vocês entenderem mais ou menos a situação, o Vasco só tirou as ações da 77 temporariamente, né? É uma liminar que o Vasco entrou na justiça, né? Tirando os poderes da 77 sobre as ações. Só que a 77 alega que eles só tiraram o poder que a 77 tem sobre as ações e não conseguiram retirar as ações da 77, né? Cara, é impressionante, hein? Se você caçar direitinho, eu acho que tem gente da política envolvida nesse negócio aí da 77, cara. Nunca foi descoberto nada. E agora, perto de política, tem essas tramóias tudo no Vasco. A gente sabe como é que é, né? Eu acho, na minha opinião, né, galera? Na minha opinião, deve ter gente da política do Vasco envolvido junto com a 77 do Rio de Janeiro, né? Que não há como você saber de onde a 77 é, que ela foi criada num paraíso fiscal, né? Então ela não revela o nome dos criadores dela, dos acionistas e de quem comanda ela, né? Então, eu tô com uma pulga atrás da orelha, né? Pode até não ser, mas eu acho que pode ser isso, cara. Esses anos todos e não quer largar o osso. Eu acho que deve ter muito pano pra manga ainda debaixo desses contratos da 77 Partners aí com o Vasco, né, galera? Infelizmente. Essa empresa deixou o Vasco com uma dívida maior do que pegou e agora ainda fica atrapalhando os negócios do Vasco, né? Na possível venda da SAF. Vamos para a próxima notícia agora. É sobre o Olímpia, galera. Cara, quem assistiu a minha live aqui do pós-jogo aqui contra o Barracas, né? Eu cheguei a comentar sobre o mau planejamento do Vasco, né? É impressionante, cara. Você vê, se a gente tivesse ganhado do Olímpia lá aquele jogo, e só carecia ter ganhado lá, empatado com o Barracas aqui, nem carecia ganhar do Barracas Central aqui. O Vasco ia ter necessidade de ter esse jogo a mais contra o Independiente Medellín? Não ia, né? E para acabar de completar, e ainda depois, se passar nos playoffs do Independiente Medellín, vai pegar quem? O Olímpia. Que a gente sabe que praticamente, se o Vasco ganhar do Independiente Medellín, o Vasco está praticamente classificado para as quartas. Porque o Olímpia não joga nada. Ganhou do Vasco de 3-0 lá, porque o Vasco estava fazendo aquela lambança toda que foi aquele jogo lá do Vasco, né? E ainda mandou os reservas, né? Eu tenho certeza, se o Vasco entrar nos dois jogos contra o Independiente Medellín e contra o Olímpia com o time titular, o Vasco já está classificado nas quartas, né? Pra você ver, né, galera, como é interessante. O Vasco não quer a Sul-Americana, mas parece que esse ano a Sul-Americana tá tentando abraçar o Vasco e levar ele até as quartas de finais, pelo menos da Sul-Americana, né? Pra você ver como é irônico. O ano passado o Vasco priorizou a Sul-Americana e foi eliminado. E esse ano tem a chance de chegar até as quartas, né? E não tá difícil não, hein, galera? Eu, se fosse o Vasco, revia esse planejamento aí, porque eu acho que o Vasco tem uma grande chance de chegar nas semi e até nas finais. Por que não, né? Porque o caminho até as quartas de finais não tá difícil. Não tá difícil mesmo. É só dar uma importância à competição, né? E mudar esse planejamento aí, mudar a rota do Vasco, que eu acho que o Vasco consegue coisa maior na Sul-Americana. Quero saber a opinião de vocês, galera. Vocês acham que essa Sul-Americana tá fácil pro Vasco? Vocês acham que o Vasco devia priorizar a Sul-Americana? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que tem as outras competições, né? O Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil também. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui. Deixa aqui nos comentários. O Vasco deve ou não priorizar a Sul-Americana agora com esses possíveis confrontos fáceis, né? Entre aspas. Porque a gente sabe como é o Vasco, né? O Vasco gosta de se complicar sozinho. Bora para a última notícia agora, galera.
A última notícia, galera, é sobre o Brenner, né? A gente comentou no pós-jogo também, depois do pós-jogo contra o Barraca Central, que ele perdeu aquele pênalti. Eu comentei também falando sobre o psicológico dele, né, cara? Como é que não deve estar. E na entrevista coletiva, o Renato Gaúcho veio falar dele, né? Falou que ele não tá no Vasco, não é à toa, né, galera? E ele custou 30 milhões de reais ao Vasco, né? A contratação dele. Então, o Vasco não vai abrir mão do Brenner, né? Por mais que ele esteja nessa fase ruim aí. E pretende recuperar o jogador nessa parada da Copa do Mundo. A equipe técnica tem confiança nele. A diretoria também, né? Até mesmo pelo valor aplicado, né? Que você paga 30 milhões no Brenner. Cara, o mercado é inflacionário demais. Ou é o Vasco que contrata ruim, hein? Como é que isso acontece? 30 milhões, mano, um jogador que nem o Brenner. Não dá pra entender, né, galera? Mas o Vasco não quer abrir mão dele e diz que pretende recuperar ele nessa parada da Copa do Mundo. Vocês acham que tem futuro? Vocês acham que quando voltar dessa parada da Copa do Mundo o Brenner volta melhor? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários também, galera. Essas foram as notícias rápidas que eu queria trazer para vocês, galera, no dia de hoje. Espero que tenham gostado. E se gostaram, não se esqueça de deixar o like aqui para dar aquela fortalecida. E de se inscrever no canal também, beleza? E até a próxima. Valeu, galera!